Olá, investidores. Estamos aqui de volta com o tempo de resultados hoje para falar aqui do Santander, do resultado que saiu hoje pela manhã. E para isso eu estou aqui com a Larissa Quaresma, analista da Empíricos Research, para falar aí, comentar sobre os resultados, com a recomendação que ela faz aí para as ações da companhia. Obrigada por falar com a gente, Larissa. Imagina, um prazer estar aqui, Paula. Maravilha. Larissa, vamos começar aí a falar. Eu acho que o Santander não está tendo, né, os resultados assim muito bons, né? Você inclusive comentou, né, no resultado passado sobre a inadimplência, né? E nesse resultado do quarto trimestre de 2022, a gente teve uma queda aí de 56% em relação ao mesmo trimestre de 2021 e 47% em relação ao trimestre anterior, né? Então, quer dizer, me parece que a coisa piorou um pouquinho, né? E o mercado também esperava aí um lucro maior do que foi, né? Acho que esperava aí um lucro de quase 3 bi, mas na verdade não chegou nem a 2, né? E para somar isso, a gente tem o caso aí da Americanas, né? Um rombo aí que, lembrando que o Santander está entre os credores aí da companhia que entrou aí, vai tentar uma recuperação judicial. Eu gostaria que você comentasse aí um pouquinho a que se deve esse resultado, né? Se continua inadimplência, se a Americanas teve algum impacto para esse resultado. Legal. Eu diria que Americanas foi o principal evento individual que teve maior impacto no resultado. Então, a companhia ela não divulgou explicitamente qual que foi o provisionamento de inadimplência relacionado ao caso específico da Americanas, porque eles não podem fazer isso pela lei do sigilo bancário. Agora, na nossa estimativa, foi um impacto de 1 bilhão de reais só nesse trimestre, né? Então, esse lucro que eles entregaram, que foi de 1,6 bilhão de reais, teria sido de 2,6, não fosse o impacto do caso Americanas, né? E essa diferença de 1 bi é justamente a diferença entre o que os analistas esperavam e o que a companhia de fato entregou. Então, isso mostra que, na realidade, nenhum analista tinha incorporado o impacto da Americanas no resultado do quarto TRI. Né? Agora, mesmo se a gente tira o impacto da Americanas do resultado, né, e olha para ele sem esse efeito, ele teria sido um resultado ruim, largamente esperado, né, pelo mercado, mas um retorno sobre patrimônio líquido muito ruim, né, entre 12% e 13%, o que é uma queda aí de quase 4 pontos percentuais em relação ao retorno sobre patrimônio líquido do trimestre anterior. E tem vários fatores que contribuíram para esse retorno sobre patrimônio líquido ruim. Acho que o primeiro deles foi uma queda no spread médio do banco, né? Então, o Santander, ele está com um foco aí maior em originação de linha de crédito mais conservadoras, mais colateralizadas, né? Por causa justamente da inadimplência grande. Só que, se por um lado isso né, protege a inadimplência, por outro, num primeiro momento, comprime os spreads, né? Porque são linhas de crédito mais baratas, consignado, crédito imobiliário e tudo mais. Então, isso já foi ruim, exerceu um efeito negativo. E, por outro lado, né, mesmo sem Americanas, a gente vem de uma inadimplência de pessoa física que, por causa das safras anteriores, né, mais arriscadas, ela ainda está alta, e uma inadimplência pessoa jurídica que voltou a piorar, né? Então, isso aí pressionou o lucro também. Acho que um último fator foi o dissídio coletivo que o banco concedeu aí aos funcionários em setembro. Isso é uma coisa do setor bancário como um todo, que também ajudou a pressionar a rentabilidade e fez o Santander perder um pouquinho o índice de eficiência, né? Então, tudo isso aí foi meio que uma tempestade perfeita que fez com que o retorno sobre patrimônio líquido do banco fosse de 8% no TRI, aí sim, incluindo o efeito Americanas, né? Então, foi um resultado de fato bem fraco. Perfeito. E aí eu queria também te perguntar qual o efeito, né, desse resultado ruim do Santander para os investidores, para as ações. Assim, eu até esperaria ver uma queda no pregão seguinte à divulgação, mas as ações estão subindo agora, né? Tudo bem que hoje está tudo subindo, é muito difícil a gente explicar porque em um pregão, né, a determinada ação está subindo, mas olhando para frente, em termos de resultados.
o que que eu consigo falar? E até foi mais ou menos o soft guidance que o CEO e o CFO da companhia deram na teleconferência de resultados de hoje. Primeiro, eles devem desacelerar o crescimento da carteira de crédito em 2023, devem continuar priorizando linhas de crédito mais conservadoras, então isso tem um efeito negativo no crescimento da margem financeira, mas por outro lado, eles esperam uma melhora da inadimplência ao longo do ano, né? De forma que, de repente, ali a margem financeira depois da inadimplência fica mais ou menos estável ou até cresce um pouquinho, né? Então, assim, isso sem efeito Americanas, né? Com efeito Americanas, eu acho que deve vir um impacto aí de mais 1 ou 2 bi no lucro líquido de provisionamento adicional para Americanas ao longo de 2023. Então, na minha opinião, os resultados do Santander vão continuar pressionados, né? O papel, ele está pressionado, mas ele não está exatamente barato, sabe? Hoje ele está negociando um múltiplo parecido com o múltiplo de Itaú, que, na minha opinião, deve entregar resultados melhores à frente. Então, a gente já tinha uma recomendação neutra para Santander, a gente mantém uma recomendação neutra, nem estar comprado nem vendido, e a gente reitera a nossa preferência por Itaú, que divulga resultado semana que vem, e por BTG Pactual, no setor bancário. Perfeito. E aí você falou aí nessa questão da inadimplência, né, de diminuir isso aí. A gente teve aí, né, a decisão do Copom ontem aí da taxa de juros que se manteve aí em 13,75, né? Então eu queria saber de você, entender mesmo como que isso seria possível, se a gente nem vê, né, vamos dizer assim, uma queda na taxa de juros geral, assim, como é que eles, claro que você não está no banco ali, mas para entender como que funcionaria diminuir a inadimplência se os juros continuarão altos por um bom período, né? Tem gente até que fala só em diminuir a taxa só no ano que vem. Uhum. Sim, a inadimplência, ela, pensando em economia real, ela deveria começar a diminuir quando as pessoas começam a se desalavancar. Então, a gente vê aí pelos dados de crédito do Banco Central que hoje 40% da renda das famílias está comprometida com o pagamento de serviço da dívida. Esse é o patamar historicamente mais alto da série histórica aqui no Brasil. E se as pessoas continuarem tomando mais crédito, né, para consumir, é muito provável que esse patamar de alavancagem ele aumente. Agora, o que que a gente está vendo agora como resultado tanto da taxa de juros alta, né, que aumenta o serviço de crédito, quanto da posição mais restritiva dos bancos, né, que estão diminuindo o crescimento das carteiras de crédito. As pessoas elas começam a se desalavancar. Então, eu recebo o meu salário, eu recebo o meu Auxílio Brasil ou agora meu Bolsa Família, em vez de eu usar ele para consumir, eu vou usar ele para pagar uma parcela de dívida que está atrasada há 3, 6 meses, né? E no anedótico, assim, conversando com várias pessoas, eu tenho observado um pouco isso em meus contatos, que as pessoas que recebem esse tipo de auxílio estão usando para pagar dívidas atrasadas. Então, é assim que a inadimplência reduziria, né? Só que qual é o efeito colateral disso? Um estímulo menor à economia, porque aquele dinheiro que a pessoa recebe, ou ela vai ter que pagar uma dívida atrasada, ou ela vai ter que consumir alguma coisa nova, né? Se ela usar para pagar uma dívida atrasada, ela não está consumindo mais, e aí um efeito negativo para o varejo, que é o que a gente está vendo acontecer. Né? Então, eu acho que esse é o mecanismo, né? E, inclusive, esse é o mecanismo intencional da política monetária do Banco Central, intencional de uma taxa de juro restritiva, né? São as pessoas começarem a se desalavancar, diminuir a pressão na demanda, né? Sobre o preço dos bens e serviços, a economia desacelerar e, com isso, o nível de preço e inflação cederem, né? Então, se essa tendência se confirmar, da inadimplência reduzir ou estabilizar e começar a reduzir e a economia desacelerar, aí sim significaria que a política monetária está funcionando e aí depois de alguns trimestres disso acontecendo, o Banco Central poderia pensar em diminuir a taxa de juros. Ah, legal. E aí, só voltando para a gente finalizar, você falou aí de recomendação neutra, né? Então, na verdade, para quem tem, não faz nada, e quem não tem também fica ali só de olho para ver, né? Que nem você falou aí a indicação, ah,
de vocês é Itaú. Exatamente. Nossa preferência é Itaú. Hoje, a gente acredita que ele deve soltar um resultado bom no quarto TRI, um retorno sobre patrimônio líquido alto, né? Mesmo com efeito Americanas, a gente acha que é imaterial, o efeito de Americanas, no caso de Itaú, especificamente, seria bem pequeno. A gente acredita que deve ter melhoria de spread, né? Não uma melhoria, a inadimplência deve continuar alta, né? Mas a gente acha que o aumento é muito mais suave para o caso de Itaú. O impacto de Americanas bem menor, né? Suficientemente menor para que o banco continue sendo bastante rentável, entregue um retorno sobre patrimônio líquido aí, ainda na casa dos 18 a 20%, né? Que é bem diferente do que o Santander entregou. É barato, né? Inclusive até está quase ali um pouco mais barato que Santander, dada a performance pior aí nesse último mês. Então, a gente segue preferindo Itaú por ter uma estratégia mais defensiva e por ter um operacional mais redondo no curto prazo.